Um bom dia para você, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Eu trago uma mensagem do coração de Deus para você nesse momento, que fica aqui no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Olha só, e que continua a leitura, e o Jeremias vai dizer para o Senhor que não passa de uma criança, que não pode profetizar. E o Senhor disse para ele: não diga isso, porque tudo que eu te mandar você vai fazer, onde eu te enviar você vai. Ou seja, não diga que você não tem essa capacidade, porque foi eu que te formei. Precisamos entender aqui uma coisa, você e eu, que o Senhor, antes que nós saísse da madre, antes que nós viesse para esse mundo, o Senhor, no ventre materno, já tinha traçado ali um plano e um objetivo para nossas vidas, e só precisaríamos aceitar isso e seguir o curso da vida em que Deus nos dá, em que Deus nos guia. Mas quando já somos homens, mulheres, depois de jovens, não é? E adultos, senhores e senhoras, começamos a ser dono do nosso próprio nariz e queremos fazer as coisas às vezes do nosso jeito. Deus tem algo para nós e às vezes tomamos outra direção. É como a palavra do Senhor nos diz, Deus falando: eu é que sei que pensamento que tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal. Ou seja, quando Ele te criou, Ele já te consagrou no ventre, já te constituiu, ou seja, já preparou algo para a sua vida especial, e você só precisa reconhecer que Ele está no controle de tudo. Ele já fez tudo, você só precisa aceitar o que Ele fez, porque o plano dele, o que Ele pensa sobre você, é o que é melhor, é o que vai fazer bem. Perdão. E aquele povo que o Senhor tirou, sempre estamos voltando naquele povo lá para retratarmos até os dias de hoje. Aquele povo que o Senhor tirou do Egito, que eram escravos, estavam indo para a terra prometida, e Moisés sobe uma montanha e a Bíblia diz que ele está ali conversando com Deus 40 dias. Só bastou 40 dias para as pessoas se tornarem impacientes, não querer esperar, não querer mais seguir a direção de Deus. Só foi 40 dias. E o povo disse a Arão, esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que foi feito dele. Só 40 dias. E faz para nós um bezerro de ouro, e ele vai ser o nosso Deus, ele vai nos guiar. Ou seja, nós vamos por outra direção agora. Aquela direção de Moisés, aquela direção do Deus Todo-Poderoso que abriu o mar, que derrotou os nossos adversários, não é satisfatória no momento porque está demorando, sabe? Às vezes nós queremos apressar-nos, e lembrei agora de uma coisa. Ontem eu estava no trânsito e tinha eu não sei se é o ego de quem anda em alguns carros, ou poderia estar em outro carro também. Era uma picape, estava atrás de mim, e o cara estava apitando, buzinando muito, querendo que eu corresse mais do que o permitido da velocidade daquela estrada, para que ele também pudesse correr mais. E ele estava simplesmente colado, a picape colado no fundo do meu pequeno carro, que não era um Fusquinha, mas era idêntico, bem pequenininho, e esse cara morrendo de buzinar. Sabe, às vezes nós queremos apressar-nos
numa estrada que não pode ser apressada, sabe? Se a velocidade ali só permitia 80, tem que ser 80. E eu não vou sair fora da lei porque alguém quer que eu saia fora da lei. Eu vou continuar na lei. E ele teve que ter paciência, que não teve, né? E, na verdade, naquele ponto entrou um carro bem rápido em minha frente, ainda teve que diminuir mais ainda a velocidade e ele teve que também diminuir a dele. O carro entrou do lado, uma via que entrava de lado, entrou rápido e ficou bem na frente. E se eu fosse mais rápido eu tinha batido. Então ele teve que ter paciência, mesmo não querendo. Ou seja, nós temos que ter paciência em nossas vidas, porque Deus já traçou tudo para mim e para você. Só precisamos aceitar o percurso da vida sem querer acelerar as coisas, que às vezes nós acelerando, como aquele povo que só era 40 dias que estava esperando por Moisés e criaram um bezerro de ouro. E aquele bezerro de ouro, você sabe hoje que você tem um entendimento maior do que o deles. Era como se eles pegassem uma pedra e dissessem: pedra, nos ajude a chegar em algum lugar, sabe? Eles não chegariam em lugar algum pelo aquele bezerro de ouro. E nós às vezes escolhemos, estamos achando que está demorando algo e damos um passo maior do que a perna, aceleramos acima de 180 numa rodovia que não pode, não é permitido. E às vezes temos problemas, né? Somos multados, ou seja, a vida cobra, sabe? Às vezes quando aceleramos as coisas demais sem poder ser aceleradas e tomamos nossas próprias decisões porque parece que Deus está demorando a cumprir a promessa, sabe? Às vezes Deus prometeu vamos pegar um exemplo aqui de Isaac e Rebeca. Às vezes Deus prometeu a Rebeca ou Isaac e a pessoa está tão apressada e está demorando, sabe? Parece que até coincidiu agora, porque as pessoas estavam esperando 40 dias e Isaac estava com 40 anos quando Abraão mandou buscar a Rebeca para ele, sabe? Poderia ele dizer: não, já tenho 40 anos, papai. Eu poderia ter casado com 30, com 25, etc e tal. Eu mesmo fui com 18, né? E não posso nem falar de ninguém, mas a questão de pressa, às vezes ela atrapalha as nossas vidas. E quando as coisas são de acordo com os pensamentos de Deus, de acordo com os projetos de Deus, tudo vai ficar bem e fica maravilhoso, sabe? Quando ele diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, é pensamentos de paz e não de mal. Ou seja, a minha preparação pode parecer demorada, mas é algo que traz paz, traz tranquilidade, sabe? Traz coisas boas, não coisas más. E às vezes a pessoa coloca os pés pelas mãos e diz: a Rebeca está demorando, o Isaac está demorando, e faz a sua própria escolha, como aquele povo escolheu fazer aquele bezerro de ouro, sabe? E o bezerro de ouro, olha como é bonito, não é? Eu nunca vi esse bezerro, mas qualquer coisa de ouro é tão bonito, não é? E às vezes a gente vai: não, aqui dali é muito bonito, Deus está demorando a cumprir, aqui dali já me satisfaz, aquele bezerro de ouro. E quando você olha e aquele bezerro não ajuda em nada, sabe? Só tem aparência, beleza exterior, só brilha e tudo mais, mas o bezerro de ouro não consegue dar um passo, sabe? Você não vai para lugar nenhum com esse bezerro de ouro. Você consegue entender isso? Às vezes, quando nós criamos nossos próprios caminhos, não conseguimos dar um passo e ficamos emperrados naquele lugar e às vezes até se arrependemos. Aquele povo se arrependeu de ter feito aquele bezerro de ouro. Depois desmancharam o bezerro e se voltaram para Deus. Ou seja, nós precisamos estar atentos e pacientes. Paciência, sabe?
Impaciência, ela nunca é boa em lugar nenhum, nem no trânsito, nem na sua vida comum. Sabe, minha mãe tem um dizer: o apressado come cru, sabe? Às vezes, quando a gente quer tirar logo a comida do fogo e o feijão não está cozinhado ainda, mas estamos com fome, estamos com pressa, parece que não vamos suportar esperar mais. Aí o feijão está muito duro, está meio cru. O arroz também, a carne, não se fala que aí, misericórdia. Entenda, tudo no tempo certo é perfeito, é saboroso, é delicioso, é especial e é muito bom. É isso que Deus tem para a sua vida. Então, agora chegamos em um momento que você precisa de confiança. É isso aqui que está em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, eu te consagrei, ou seja, eu tenho tudo preparado, você só precisa aceitar. Não precisa pressa, sabe? Tem meninos que nascem com 7 meses, ou antes vai para a incubadora, dá problema. Não quero dizer que eles queriam nascer, mas as coisas antes do tempo, geralmente sempre dá problema. E eu já quero orar por você, eu quero pedir a Deus que te dê sabedoria e muita paciência, sabe? Para que você possa usufruir do melhor da terra e não do que só tem na terra. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus de Nazaré, eu oro pelo teu filho, pela tua filha e pela família dele, Senhor. Que essa oração possa ser estendida a toda a casa dele e dela, trazendo paz, Senhor, paciência, sabedoria a cada um para saber, Senhor, que o Senhor já preparou tudo e vai entregar o melhor para ele e para ela, e que eles vão usufruir do melhor da terra, não do que só está sobre a terra. Porque tem muitas coisas, Senhor, sobre a terra e não sabemos às vezes o que é melhor, porque nós só visualizamos o exterior, Senhor, mas o Senhor conhece o interior e o dia de amanhã. Te peço a tua benção sobre teu filho e tua filha, em nome de Jesus, amém. E você pode dizer amém, glórias a Deus. Eu desejo que você tenha realmente um bom dia, muito produtivo, sabe? Não se apresse demais. Calma, tenha um bom dia, fique na paz do Senhor, em nome de Jesus, amém. Até a próxima.